Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre adaptações celulares de tamanho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. E se você puder, se torne membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 você já passa a ter benefícios como membro aqui do canal. Tá joia? Vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. As adaptações celulares, elas são uma resposta, elas são grupos de respostas, na verdade, a estímulos que o organismo sofre, especialmente em nível celular. Como nós vimos na nossa última aula de patologia, vimos aqui alguns aspectos envolvidos nos processos patológicos. Dentre eles, o segundo aspecto se chama patogenia e é justamente aquela sequência de eventos que ocorre quando da interação, da reação do organismo a uma agressão que ele sofre. Acontece que em diversos momentos, a grande proposta ou o grande propósito do organismo ao se defender de alguma agressão é poder se tornar resistente ou poder manter as suas atividades ainda que em um ambiente hostil ou um ambiente de adversidade. Para isso, na maioria das vezes, as células vão se adaptar àquele novo estímulo para então tornar aquele tecido que essas células pertencem tecidos resistentes àquele estímulo lesivo. Moral da história: as células vão se adaptar para permitir a viabilidade da vida naquele novo ambiente, que é um ambiente adverso. Tá? E essas adaptações elas podem ocorrer de algumas maneiras, e elas são classificadas também em função das suas principais características. Existem adaptações celulares que envolvem, por exemplo, divisão celular, formação de novas células. Existem outras adaptações celulares em que não há divisão celular, mas a célula vai aumentando o seu volume. Existem outras adaptações celulares em que as células vão tendo modificação na sua estrutura e na sua função, sempre buscando resistir ou buscando sobreviver a esse ambiente novo, esse ambiente adverso ou hostil, seja lá como você preferir caracterizar. Nessa aula de hoje nós veremos algumas coisinhas acerca de adaptação celular de tamanho. Tá? As adaptações celulares de tamanho, vamos ver aqui no slide, uma definição interessante para elas. Veja só, adaptação celular de tamanho são as adaptações que envolvem tão somente a variação do volume celular. Ou seja, se o volume da célula aumenta, obviamente que o tamanho dela está aumentando também. Mas esse aumento se deve ao aumento do número das estruturas celulares e não do aumento do número de células. Tá? Então, os elementos que compõem a célula, os elementos que estão lá no citoplasma, começam a ter aumento na sua quantidade, aumento até mesmo no seu tamanho, e isso vai fazendo com que a célula, de modo geral, tenha um aumento no seu volume, ok? Muito bem. A principal característica desse tipo de adaptação, tá, que é a adaptação de tamanho, é o fato de não haver divisão celular, tá? Não há divisão celular. Esse tipo de adaptação não temos eventos produzindo novas células, tá? É apenas uma célula, ou a célula, na verdade, acometida, com o seu conteúdo aumentando, tá? E como consequência, então, o aumento do volume dessa célula. Muito bem. Essa adaptação de tamanho, ela pode ocorrer, em função de alguns estímulos. E esses estímulos vão caracterizar
tipos, tá, dessa adaptação de tamanho. Por exemplo, ela pode ser do tipo fisiológica. Uma adaptação do tipo fisiológica, uma adaptação de tamanho do tipo fisiológica, é uma adaptação que normalmente ela ocorre em resposta a uma estimulação hormonal normal, ok? Para ficar mais fácil, mais claro para vocês, vamos falar aqui então os nomes das adaptações de tamanho. Quando você ouvir falar de hipertrofia, hipotrofia e atrofia, ou seja, termos que têm relação com o trofismo, nós estamos falando de adaptações celulares de tamanho. Então, quando você fala que, por exemplo, um músculo está hipertrofiado, significa que ali houve adaptação celular de tamanho. As células aumentaram de volume. Elas não aumentaram a quantidade de células musculares, mas sim aumentaram o volume de cada célula, ok? Isso pode acontecer de forma fisiológica, ou seja, em resposta a uma estimulação hormonal normal. Por exemplo, o útero, né? O útero, quando ele está gravídico, ele sofre estimulação hormonal para permitir então que essa estrutura muscular, sabemos que o útero é um músculo, né? Então essa estrutura muscular vai ganhar mais volume, vai ganhar mais estruturas dentro da célula, de cada célula, para tornar esse músculo mais forte, para que esse músculo tenha uma capacidade contrátil maior, porque existe um propósito lá na frente. Isso é uma resposta fisiológica, tá? Então isso seria uma adaptação celular de tamanho fisiológica. Mas é possível também que nós tenhamos uma resposta adaptativa, ou seja, uma adaptação celular de tamanho adaptativa, tá? Essa resposta adaptativa, ela é caracterizada quando um determinado tecido é submetido a uma variação de carga de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai à academia, iniciar seus exercícios físicos na academia, quando você chega na academia e você faz exercício físico, você já repara que naquele momento em que você está fazendo o exercício físico, já existe uma alteração no tamanho do músculo, por exemplo. Aí, poxa, será que em uma sessão de exercício físico já é o suficiente para você ter uma hipertrofia muscular? Haja vista que o exercício físico é um estímulo, né? Veja bem, o que acontece ali é uma resposta adaptativa. Por razões que são relacionadas ao tipo de estímulo dado lá, ao tipo de exercício, o músculo já vai variar o seu tamanho na primeira sessão, mas ele não vai permanecer com o tamanho aumentado depois da sessão, tá? Então é uma resposta adaptativa. Obviamente que a manutenção do estímulo, né, ou seja, regularidade e frequência dos exercícios físicos, vai fazer com que essa resposta adaptativa se torne uma adaptação e, portanto, você vai ter a manutenção daquele ganho, tá? Muito bem. Agora, essa adaptação de tamanho, ela também pode ter uma natureza ou pode ser do tipo patológica, né? Ela pode acontecer em resposta a uma estimulação hormonal anormal ou a um estímulo externo de natureza patológica, um estímulo agressivo, tá? Imagine que algum indivíduo tenha alguma glândula, tá? Alguma glândula que produza hormônios anabólicos. Então imagine que alguma pessoa tenha essa glândula doente e essa glândula acaba produzindo de forma excessiva determinado tipo de hormônio. Então essa estimulação hormonal certamente vai ser anormal, ela vai ser além daquela que deveria, podendo então provocar uma adaptação celular de tamanho de natureza patológica, ou seja, não era esperado aquilo, tá? Em condições normais, tá bom? Muito bem, existem algumas causas que são as causas mais comuns para a gente visualizar a adaptação de tamanho, tá? Por exemplo, o desuso. Quando uma estrutura está em condição de desuso, tá? Então a tendência é que haja uma adaptação celular de tamanho, neste caso diminuindo o tamanho. Ou seja, o indivíduo entra em um estado de
um processo de hipotrofia até chegar à atrofia, que é o estágio final dessa perda de volume celular. Tá? A desnervação ou denervação também é causa de adaptação de tamanho, adaptação celular de tamanho, né? A isquemia também, né? Não havendo uma chegada apropriada de substrato energético e de oxigênio, isso pode ser causa para a perda de volume celular, né? Perda da estimulação endócrina, envelhecimento, tá? E também eventos de natureza pressórica, né? A pressão em determinadas regiões, na verdade a pressão vai acabar provocando isquemia e como consequência disso vai provocar, vai viabilizar então essa adaptação de tamanho, tá? No sentido de perder volume celular. Tá ok, pessoal? Gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento desse canal. Aproveite também e aponte a sua câmera aqui para esse QR Code para você cair direto lá no meu canal do Telegram para receber informações antecipadas de eventos transmitidos ao vivo, enfim, de atualização científica. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e considere a possibilidade de se tornar membro, que a partir de R$ 4,99 você já começa a ter benefícios que somente os membros têm aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.